Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do AI Summit Podcast. Para quem está aqui acompanhando pela primeira vez, eu sou o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor e hoje eu estou aqui com 3 convidados queridíssimos e que vão se apresentar daqui a pouco para vocês, como é a nossa tradição aqui. Então, ao meu lado, o Pedro, que vai falar um pouco sobre a jornada dele, na ida dele para a Microsoft e outras coisas relacionadas com IA. O Rodrigo, que é o presidente da Vitamino Web, o presidente também da Anamid, que é um parceiro do AI Summit, e João Paulo, que também é um fera em inteligência artificial, consultor dos mais experimentados, parceiro também do AI Summit. Então, começando aqui pelo Pedro, que está do meu lado. Pedro, seja bem-vindo. Como é tradição nossa aqui, eu não apresento ninguém, eu dou espaço para que você se apresente. Pode contar mentira, tá certo? Tá certo. Pode se promover para o seu chefe, depois te dar uma promoção. Ótimo. Tá, seja bem-vindo aqui. Obrigado, Muzi. Muito contente aí com o convite, por estar aqui com vocês. Bom, Pedro Moura, faço parte da Microsoft, hoje com 2 temas ali, né? Trabalho tanto com Data e Inteligência Artificial, e tenho como um outro tema cross-sustentabilidade. Então, como o tema de dados e inteligência artificial ele pode ajudar as corporações em acelerar o processo em relação aos desafios de sustentabilidade também, além de outros assuntos que envolvem, né, o negócio das empresas. Prazer estar aqui. Muito bom. Rodrigão, o Rodrigo está aqui pela segunda vez. Eu vou contar para vocês que ele está aqui pela segunda vez, porque da primeira vez que ele gravou, um infeliz que estava junto com a gente, depois que estava tudo gravado, falou que não dava direito de imagem, tá certo? Então, isso vai ficar gravado, faço questão de ficar gravado. E aí o Rodrigo está aqui fazendo a gentileza de voltar aqui para gravar de novo com a gente, mas eu te prometo que eu vou fazer pergunta diferente, Rodrigo. Tudo bem, tá ótimo. Bem que eu nem lembro as perguntas que você fez, então tá tudo bem. Bom, pessoal, Rodrigo Neves, eu sou CEO e fundadora da Vitamino Web, que é uma produtora de tecnologia, uma fábrica de software digital. E também sou fundador e presidente da Anamid, que é uma associação do mercado da indústria digital, onde reúne ali mais ou menos uns 300 membros, que são empresas associadas do ecossistema digital como um todo, plataformas, agências, empresas que nem a minha, que são de tecnologia, né, em prol de um mercado, um ecossistema melhor. E a Vitamino Web é agora, com certeza, acho que todas as empresas que estão envolvidas de alguma maneira com tecnologia também têm que trabalhar com inteligência artificial. Então, também é um dos nossos pilares aí da empresa também. Muito bom. E João Paulo? João Paulo é um queridíssimo, topa tudo, né, João Paulo? Tá sempre junto de quando a gente... tudo por dinheiro mesmo, também quando não tem dinheiro, eu topo. Bem, obrigado, Muzi, pelo convite para estar aqui. É um prazer. Eu sou o João Paulo, sou empreendedor. Estou há 5 anos na jornada de empreendedorismo, tenho uma passagem aí de 15 anos por consultoria, e hoje eu tenho uma consultoria, que é a área digital, e a gente desenvolve projetos de inteligência artificial. Nos primeiros 4 anos a gente desenvolveu bem focado em conversacional, que é desenvolvimento para Alexa, e aí dentro disso a gente se estabeleceu muito assim no mercado brasileiro como uma das principais empresas de desenvolvimento para Alexa, e há 1 ano e meio atrás a gente pivotou o negócio para trabalhar também com inteligência artificial generativa, e a gente vem desenvolvendo projetos na área para as empresas aqui. Muito legal. Eu queria falar para vocês, meus amigos, que o Pedro, além de ele ser um profissional experimentado, um executivo da Microsoft já com muita experiência, ele é irmão do João Moura, que é o fundador da Creo AI, que veio aqui, fez um podcast maravilhoso com a gente. Então, agora vocês podem sacar a semelhança. Exatamente. E o Pedro vai ser um convidado nosso para o warm-up que a gente vai fazer no AIA. É um warm-up sobre o AI Summit, logicamente, mas que tem um foco em falar sobre sustentabilidade e diversidade. Pedro, você caiu na hora certa. No aqui, momento certo. Né? Não, Fala um pouquinho dessa parte de IA responsável, de sustentabilidade, que para a gente é muito importante. Excelente, vamos falar. Bom, primeiro tem que dar crédito para o João, né? Ah, sim, com certeza. Agradecer a ele por fazer aí essa ponte contigo. Acho que esse é um tema que, pelo menos para nós que estamos ali na Microsoft, vendo uma adoção massiva, né, para o usuário final agora, em relação ao Copilot, tem surgido muito, né? Como que a gente garante privacidade dos dados, como a gente garante que a inteligência artificial, os modelos, né? A gente pode falar um pouco também disso, mas os LLMs que existem, como que eles vão tratar os dados da gente, né, de forma segura, obedecendo aí as legislações vigentes e também não gerando nenhum tipo de viés.
né, que também é uma preocupação que hoje está muito latente em toda grande corporação, grande cliente, eles perguntam sobre isso. E eu acho que um ponto importante, e a gente até estava comentando isso, né, Muzi, o nome que a Microsoft deu da feature ou da funcionalidade de inteligência artificial para os produtos dela, Copilot, tem um pouco também desse caráter de dizer, olha, a inteligência artificial, quem é o piloto somos nós, né? A inteligência artificial ela está ali para executar uma tarefa, mas que não nos remove do processo de curadoria, do processo de validação, daquilo que está sendo criado e daquilo que está sendo pedido para ela, né? Então, tem bastante coisa que dá para conversar sobre isso aí que está acontecendo hoje. Se a gente avançar um pouco nisso aí, né? O Copilot é o nosso copiloto, né? O piloto das nossas vidas somos nós. É né? isso aí. A questão mesmo da IA foi o que você falou. Eu acho muito presunção da nossa parte achar que as inteligências artificiais, de alguma maneira ou não vão ter algum tipo de viés. Agora, assim, o viés pode ser quando a gente fala de viés, eu penso só em religioso, né? Cultural, tal, mas político. Mas tem viés, às vezes, de informação, né? Sim. Enviesada, mais para uma empresa X do que uma empresa Y, né? Por conta... E aí eu acho que a culpa disso é o quanto que a empresa Y, que também nos enviesada, produziu de conteúdo na internet, que a base dela é a internet. O próprio treinamento, né? O próprio treinamento. Então, o que eu vejo bastante assim no uso da IA é o que você falou, cara. Eu até brinco um pouco aqui. Teve um amigo meu que falou essa frase e fica na minha cabeça eternamente, né? Eu tenho um funcionário o dia inteiro comigo, que é o Gabriel Pereira Toledo, é o GPT, né? Agora CLT. Também tem o Copilot que fica ali no nosso Windows, Microsoft. Então nós temos um copiloto e o Gabriel Pereira Toledo ali, né? Nos ajudando. E, cara, é o seguinte, o nível de... tem que usar eles com foco em produtividade, né? Total. Entendeu? Assim, se a gente não tiver... não dá para fugir da educação e do conhecimento e do estudo. Entendeu? Porque se você não tiver discernimento sobre o que você está recebendo de informação e não souber pedir de forma correta, você sempre vai ter respostas bem E eu gosto ruins. Eu gostei quando a Microsoft deu esse primeiro passo, que eu acho que foi uma das primeiras a se associar a uma dessas grandes empresas, né, de modelos de fundação. E porque eu acho que eles têm algo de fundamental no DNA deles de empoderar o usuário. Então, desde do Access, do Excel, era muito sobre o usuário desenvolver, né? Então, eu fui um desenvolvedor Microsoft, que investi em ASP, enfim, no .NET, em todas as... Então, programei em VBA, em VB, então, assim, é muito notável o que eles fazem pelo usuário final, pelos desenvolvedores. Tem a apresentação do Steve Ballmer falando dos developers, e eu achei legal... quando eu vi aquele comercial do Super Bowl, que foi ao ar, falando sobre o empoderamento do usuário, né? E eu acho que é totalmente sobre isso, é sobre tomar as rédeas e usar isso como um copiloto. E eu tenho gostado do que eu tenho visto de como a Microsoft está se posicionando. E Pedro, só complementando então a pergunta aqui, como é que a Microsoft está se posicionando hoje com relação ao emburrecimento da população devido ao uso da tecnologia? Porque o que a gente vê é cada vez mais as pessoas dependendo da tecnologia e, no caso de inteligência artificial, dependendo ainda mais e perdendo até o raciocínio na hora de escrever uma redação, de fazer uma conta simples, né? Já é o 3º ou 4º episódio que eu vou falar que se você der uma conta de 1 mais 1/3 para a maioria das pessoas, elas não sabem fazer essa conta, né? Sim. E a maioria das pessoas também não sabe escrever uma carta, né? Assim, então, ao mesmo tempo que trouxe muitas vantagens competitivas, produtividade, etc. Eu sou fã da inteligência artificial, uso todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Mas tem um outro lado também disso, né? O que a Microsoft pensa ou está fazendo sobre isso? Não, excelente pergunta. Eu comento sempre de 2 momentos na história, né? Eu não estou dizendo que a gente está revivendo esses 2 momentos, mas eu acho que a gente tem que olhar para trás, às vezes, para ajudar a gente a entender o que vai vir por diante. Então, tem um momento que eu não vivi, mas que eu pesquisei, que foi quando criou a primeira câmera fotográfica. E as pessoas falavam muito que assim, a arte que a gente conhecia, né, de pintura, de retratos, não vai mais existir e tal, e a gente teve uma evolução artística enorme, mesmo após a evolução. Já um segundo momento, o momento esse eu vivi,
o momento dos smartphones, né? Quando eu estudei, imagino que todos vocês aqui, pô, a gente não tinha essa capacidade, era a biblioteca, né? Era, poxa, eu preciso entender sobre tal assunto. A bibliotecária ia lá trazer um carrinho cheio de livros, se você não tivesse que ir lá buscar. Então, o smartphone ele também teve essa preocupação, né? De, poxa, como é que vai ser para as crianças e tal, questão de atenção. Acho que tem problemas que vão surgir, como já estão surgindo, eu concordo contigo, tá, Muzi? Essa análise, tem muita gente utilizando e não fazendo nenhum tipo de análise, né? O próprio GPT, eu acho que é um exemplo do usuário final, mas eu acho que também o que a gente tem que treinar dentro das organizações e nós mesmos é assim, para o desenvolvedor, eu acho que esse exemplo é muito claro. Não sei se o João teve essa experiência, mas usando ali no VS Code, você programando com GitHub Copilot, cara, impressionante, assim. Você vai ver erros da inteligência artificial em alguns momentos, mas ela vai te dar algumas dicas, e que se você souber analisar aquela dica bem, você consegue melhorar seu código muito, muito bem, né? Então, vou fazer aqui em vez de fazer um do, vou fazer um if aqui, isso vai me gerar uma performance tanto no código, quanto às vezes até uma redução de custo, de utilização de máquina virtual em nuvem, etc. Então, o que a Microsoft tem tentado fazer nesse processo de empoderamento cara, trazer conhecimento também. Então, você tem que entender os prompts que você está fazendo, né? A gente até está falando de uma posição que não existia até então, né? Prompt Engineer. Se você jogar no LinkedIn, você vai ver que tem um monte de vaga aberto já. Mas isso já é coisa do passado. Coisa do passado. Quando eu estava dando palestra no ano passado para a Universidade Federal do Paraná, eu falei sobre a utilização da IA em todas as engenharias. Foi uma palestra longa, 2 horas de palestra, onde eu detalhei o impacto da IA em todas as engenharias, tá? E no final da palestra, assim, bom, agora que você já sabe tudo que a IA faz, tem que ver as novas profissões que vão surgir e a próxima é engenharia de prompt. Pô, não tem mais engenharia de prompt, todo mundo já faz agora. A própria inteligência artificial já gera também, prompt, né? Enfim, então, a gente tem que tomar, por exemplo, a gente tem os cursos lá de IA, né? E uma decisão que a gente tomou no nosso MBA de 360 horas, que é 1 ano e meio, é fazer um MBA dinâmico, onde o conteúdo programático muda à medida que a tecnologia vai evoluindo, porque se você tem... Legal. Não, porque é o único do país do Instituto Valor. Sim, a gente tem... São 25 cursos de 16 e 20 horas e tem um MBA de 360, né? Inclusive, vou aproveitar para fazer um merchandising. Conhecido pelo Mac não, a gente não tem nada a ver com o Mac, porque os nossos cursos são exclusivamente corporativos. Tá certo? E a gente, assim, a gente não está atrás de quem está precisando dar aula em faculdade, tá? A gente quer resolver problema de negócio. Então, os 25 cursos que a gente tem assim, a IA aplicada ao marketing, ao RH, finanças, tal. E todos esses cursos são dinâmicos. Lógico que os de 16 e 20 horas são menos dinâmicos porque dá tempo em 20 horas da tecnologia não ser transformada, mas o de 360, sim, né? A gente vai mudar o conteúdo de acordo com a evolução, porque se o Facebook demorou 5 anos para atingir 100 milhões de usuários, o ChatGPT demorou 3 meses para poder atingir 100 milhões de usuários, significa dizer que a gente tem que ter um curso que também tem a mesma velocidade, né? Você já pensou que tem graduação hoje, que ainda as pessoas, na área de tecnologia, que as pessoas estão programando ainda em Java, em C? Não estou falando, por favor, né? Não estou dizendo que é uma linguagem ruim, muita coisa rodando em C em Java e vai continuar precisando existir. Mas, assim, a gente tem uma série de outras linguagens mais modernas que precisariam ser atualizadas. Python, né? Pô, traz um Python. Cara, conversando... Eu concordo contigo, assim, sobre o negócio da faculdade, assim, e o aprendizado, sabe? Eu acho que a base é importante. Vamos falar assim, o primeiro semestre, assim, você mergulhar nas bases, né? Em todos os conceitos, nas estruturas, para saber por que nós estamos aqui agora. Porque quando você não sabe da sua origem, né? É muito difícil... Quando você sabe de onde que você veio, é muito difícil saber para onde você vai, né? Perfeito. Só que hoje, no mercado digital... nós temos uma dificuldade tremenda de contratar pessoas porque elas não sabem mexer nas ferramentas básicas que o mercado utiliza. Ferramentas básicas. Não falando nem de programar. Estamos de programação IA. Mas ferramentas. Tipo assim, um gerenciador de anúncios para quem faz próprio Meta. Uma ferramenta de automação X e tal. As pessoas não sabem utilizar. Né? Quiçá código. Entendeu? E a faculdade já não está olhando para isso. Não. Mas aí foi um pouco que o Muzi falou. Né? O problema é o Mac, né?
assim, nesse ponto, né? Não porque ele é um problema, é porque você não pode ficar mudando a grade curricular e o conteúdo do curso todo semestre. Entendeu? Por quê? Não pode mudar. Porque quem tá aprendendo lá atrás? É uma loucura um negócio desse, né? Você tem que ter aquela grade programada bonitinho, organizada no Mac, homologada, para poder ser pauta, né? Porque se você começa a mudar, o cara que tá se formando agora vai reclamar que ele não aprendeu isso quando ele tá... Cara, é uma loucura, né? Em geral, a faculdade não é um lugar para você aprender a coisa prática, mais atual, né? Eu fui reitor de uma instituição de ensino aqui em São Paulo, tive essa oportunidade por 4 anos. E eu tive a oportunidade de ter muita interlocução com o MEC, com as instituições, com outras instituições de ensino, com o sindicato das empresas mantenedoras. E o que eu percebi por ter vindo de mercado era que existia essa preocupação, a gente precisa manter os nossos alunos atualizados, e já é uma batalha que se entra perdida, porque a faculdade ela não consegue acompanhar isso, né? Eu acho que ela tem que dar as condições para que os alunos consigam ter a base para que eles possam ir buscar a informação. Mas eu queria falar da IA responsável que você estava falando, e nisso eu sou doomer, assim, eu acredito que vai acontecer o pior, porque a gente falhou miseravelmente com as redes sociais. Né? Desde o Orkut, a percepção das pessoas sobre identidade, sobre o que deve ser compartilhado, as pessoas compartilhando foto de filho, foto, enfim, dos mais inenarráveis motivos e temas possíveis na internet, como se usa hoje rede social, todo o movimento de influência digital, enfim, usado muitas vezes para o mal. A gente estava falando do jogo do Tigrinho aqui antes de entrar. Então, assim, eu imagino que pelo nosso retrospecto humano, a gente vai passar por um período um pouco difícil com o uso mal intencionado. E eu acho que o papel dessas empresas que detêm os meios de produção, né, a Microsoft, a OpenAI, a Perplexity, enfim, todas as outras, é de criar as condições para que não se possa fazer o mal a partir dessas ferramentas, né? Porque os seres humanos vão usar para o mal. Até né? Comentando nisso daí, João, acho que é importante... qual que é o foco que a Microsoft está dando? Porque o Copilot, ele é ali uma funcionalidade, mas que ele já tem as limitações, né? As fronteiras, os boundaries, perfeito, o guardrail. Quando você fala dos motores de inteligência artificial, que é a preocupação que você está tendo, para o mercado corporativo isso já tem, tá? Então eu vou dar um exemplo para você. Hoje nenhuma empresa que ela fala assim, olha, eu quero trabalhar com a inteligência artificial para visão, para Face API, né, que a gente chama. Visão reconhecimento computacional. Perfeito. Se você não apresentar qual que vai ser o caso de uso que você vai utilizar, vir com bem documentado, vai ter que ter uma série de documentos, não libera. Incrível. Então, assim, eu tô falando isso que eu participei, um grande banco aqui no Brasil que queria usar, cara, teve que participar por todo esse processo. Cara, eu quero usar para evitar transferência de PIX, essas coisas e tal. Então, existe essa preocupação, tá? Mas, lógico, você tem modelos abertos, que aí estão fora... perfeito, estão fora mas a partir do momento que, assim, eu acho, né? Só concluir o negócio do MEC de educação aqui. Eu acho que as faculdades têm que mudar um pouco o conceito nosso e das faculdades para elas saberem que elas vão ser sempre a base, como uma escola é. Né? Mas você tem que saber calcular, somar, tudo mais, e a faculdade também tem um papel importante nesse processo. Só que ela tem que realmente inserir de forma muito mais... Eu coloco meu papel de ANAMI, de associação aqui, onde ela poderia buscar associações de mercado, né? Para poder ajudar na curadoria de conteúdo sobre o que realmente é relevante para o mercado e trazer de forma mais dinâmica para os professores também e para os alunos conteúdo. E concluindo o que você falou aqui sobre essa questão, eu acho o seguinte, cara, tá boa. A partir do momento que nós temos o Darth Vader, né? e o mocinho da história, o Skywalker, né? Cara, sempre vai ter... essa problemática de IA corrompida e coisas corrompidas. Assim como tem redes sociais bem dark que a gente sabe que existe também. Entendeu? Mas nesse caso do que a gente está falando aqui, a gente tem que pensar de maneira diferente, na minha opinião, tá? A gente não tem mais que ter a escola tradicional, tá? A escola tradicional ela tem que morrer, e tem que morrer rápido, tá? Nas escolas mais modernas, você não tem o ensinamento do português e da matemática da maneira convencional. As escolas estão ajudando, estão ensinando as crianças a resolver problemas. Entendeu?
Isso é que é legal. Dá um case para a criança resolver o Isso. problema. Mas Isso é fantástico, porque assim, Fantástico. a base, tá? E que você acertou em cheio, é onde eu acho que a gente tem que investir. exatamente. Investe na base para Mas assim, a parte cognitiva, assim, o cara saber raciocinar. Pô, eu fico treinando conta com a minha filha de cabeça, com a minha neta, aliás, tá certo? Então, assim, ela que no início ela fazia continha com os dedos, sei lá, não usa os dedos. Vamos fazer conta de cabeça. Eu fico. E ela tem 5 anos, vai fazer 6 agora. Então, assim, você tem que treinar o pensamento. Mas hoje nas né? escolas, né, assim, que tem redes de ensino, né, Sofisticadas. sofisticadas, tipo assim, tem grupos de ensino que hoje os grupos de ensino estão pegando as escolas. Então, uma escola de bairro, né, vamos falar assim, por exemplo, sei lá, um Ângulo, por exemplo, ou outros aí, né, não veio agora nenhum outro na cabeça, mas esses grupos de ensino estão indo lá e implantando sua metodologia de ensino. Esses estão com essa preocupação. Esses e muitos outros, né, têm essa preocupação de já colocar dinâmicas diferentes no ensino. O problema é que são as escolas que não têm isso para poder Mas aí criar você essa está falando de dinâmica. escola pública, né? Que não tem. Não, mas tem algumas particulares também que não tem, Uhum. né? Mas é o fato que, assim, vai acontecer. Vai acontecer. A entendeu? escola dos meus filhos tem uma metodologia que é vivencionista, que eles têm uma metodologia, project-based learning. Então eles têm, cara, é muito louco. É Eles têm- basicamente eles, isso todo que eu acabei mês de eles falar, têm né? venda. Eles têm que fazer um projeto de empreendedorismo. Meus filhos de 5 anos fazendo Isso é venda. legal. Então, Isso é cara, é tenso o negócio. É mega, assim, muito pra frente. Eu acho incrível, incrível. Tem que provocar as crianças, da gincana, networking. Muito incrível. Agora, Rodrigo, você que está na área de mídia, e essa é uma área que vai sofrer um impacto muito grande de IA, né? Já está sofrendo, né? Aliás, a mídia vem sofrendo impacto desde a criação do Google, né? Exato. O impacto é profundo e não está mudando e está só piorando. Mas os últimos impactos agora, eu acho que eles são mais críticos, né? Porque você está mexendo na originalidade da formação de conteúdo. Tá, né? mexendo. Então, assim, se hoje você tem lá uma facilidade muito grande com o chat GPT da vida para produzir conteúdo, por um outro lado, você vê lá aquele jornal lá do interior que o cara fez uma publicação e o início todo Esqueci o prompt. O prompt estava todo lá, entendeu? Muito louco. Enfim, viu? então, a gente tem problemas nessa área, são problemas que vão se agravar, né? Eu acho que assim, a gente vai acabar. O IA também vai separar um pouco do joio do trigo, né? Porque quando você usa ela de forma responsável, né, assim, e como complementaridade, não como objeto fim, né? Você potencializa muito. Você ganha produtividade, você tem desbloqueio criativo, muitas coisas vão acontecer. Quando você começa a utilizar ela como mecanismo realmente para entregar o projeto, vou dar um exemplo assim, o cliente foi lá, fez de posts em redes sociais, falei qualquer coisa aqui. É uma indústria do ramo de moda, uma empresa do ramo de moda. Você vai lá e fala assim, crie para mim, por favor, 30 posts do ramo de moda, né, para uma empresa. Cara, você mais 50, 100 mil, 1 milhão de pessoas fizeram o mesmo prompt, fizeram pedir a mesma coisa e ela vai dar coisa parecida para todo mundo, né? Então, no final, a gente, que é consumidor, somos punidos, né, por uma falta de criatividade absurda, né? Um monte de conteúdo igual e as redes sociais estão, assim, sendo devastadas com esse conteúdo ruim, entendeu? Não, então, assim... Mais ou menos, porque você vê que, por exemplo, tem... As plataformas já estão subcategorizando conteúdo feito por IA. Não, né? não, assim, o Instagram já tem isso, por exemplo. Pois é. Mas independente disso, o conteúdo ele é exibido para você. Talvez eles vão ter priorizar conteúdo mais Original. humanizado do que pela inteligência artificial. Eu acho que seria ótimo, né? Só que mesmo assim tá lá o conteúdo. Mas o grande advento que é o seguinte, a tecnologia cada vez mais está acessível. Como um todo. A inteligência artificial, da forma como ela veio, quando a OpenAI abriu essa porteira, né? Muito acessível. E hoje, o volume de empresas que querem conversar com os mesmos consumidores é gigantesca, entendeu? Gigantesca. E ele tá ali, né? A tecnologia tá ali acessível, com poucos reais você começa a fazer uma campanha de mídia, e essa é uma grande problemática do nosso mercado, entendeu? É a questão de achar que é tão simples, e não é tão simples. Agora, por entendeu? que até agora o único grande case que a gente viu de uso de inteligência artificial na publicidade foi o da Almap? Com a Elis Regina lá, com a propaganda da Volkswagen, porque aquele foi um baita case maravilhoso, né? E eu não vi as outras agências entregando alguma coisa de
tão qualidade como eles A entregaram. gente vê, é assim, eu não sou do ramo publicitário, apesar de acompanhar muito, porque eu forneço para o ramo publicitário, tecnologia. O que nas discussões, nos bastidores, no paralelo que o pessoal comenta muito, é que realmente o mercado publicitário, aqueles grandes jingles, jargões, comerciais, cativadores e tudo mais, se diminuiu e se perdeu muito, né, a criatividade ao longo do tempo. Entendeu? Pela entrega imediata que o cliente está querendo, sabe? O cliente, muitas marcas pararam de investir muito em branding, em awareness, que isso é importantíssimo para a presença de marca, e começaram a investir puramente em resultado. Principalmente com o advento de grandes startups que entraram no mercado, fintechs e várias big techs aí. Então o pessoal parou de investir tanto em conceito, sabe? E a campanha deles é conceito. Né? E é maravilhoso, né? Mas assim, no contraponto, as agências, as empresas de tecnologia, as empresas digital estão usando IA a rodo. Muito, né? Muito, mas talvez não com esse impacto. Mas não está entregando. Não com esse impacto computacional, né? Que você está falando, por exemplo. Eu tenho muita proximidade, né? Eu trabalho com todos os grandes grupos, o WPP, o Grupo Publicis, grandes agências, Artplan, Ogilvy, Macan, e fazendo projetos de inteligência artificial conversacional e generativa, né? E é bem comum a gente ter um uso acessório nesses projetos, seja para produção de conteúdo, ou seja para produção de áudio, de qualquer coisa nesse sentido. Então, o caso da Elis Regina ele é emblemático porque foi um projeto que envolveu o deepfake, né? Então tem uma coisa assim que é bem ostensivo, mas, por exemplo, o grupo WPP ele está desenvolvendo, junto com a OpenAI, uma ferramenta de incorporação de IA generativa no dia a dia da agência, que é uma coisa assim, de um nível brutal, muito grande. Tem uma apresentação que um executivo fez num dos fóruns do AI Brasil, se não me engano, que é incrível, assim, o uso que eles estão fazendo para a produção. Tem outras empresas que estão desenvolvendo, aqui no Brasil mesmo também, para o ramo publicitário, tem aquela ferramenta Pencil.ai, que desenvolve também os anúncios de redes digitais, mas assim, o que eu vejo das agências com que eu trabalho, desenvolvo esses projetos de IA conversacional, e eu também já usei bastante, né, para produzir conteúdo, produzir conversas, então a gente consegue chatbots, então assim, a gente tem usado bastante. O caso da Elis Regina, sim, é um caso emblemático, mas o uso, e aí quando você vai para Cannes, você tem uma trilha já que é de digital, que é só de méritos e entregas digitais. Inclusive, eu tive a sorte de ter uma das experiências que foi finalista em Cannes no ano passado. Foi um test drive que a gente fez para a BMW e que você vê que tem, por exemplo, um uso de AI para estudar como é que seria uma partida entre a Serena Williams de final de carreira e ela de início da carreira. Essa foi uma campanha premiadíssima em Cannes. E usou inteligência artificial. Como usa inteligência artificial para poder fazer uma pintura no estilo se não me engano, era o... Nossa, esqueci o nome do pintor. Não é o Monet. Holandês, não é o Monet, não. Que eles pegaram os traços do pintor e criaram uma pintura nova. Uma pintura nova com base no modelo, né? No modelo dele. Com tudo que ele já fez até hoje, né? Então, assim, tem uso de inteligência artificial a rodo pelo segmento digital e publicitário. Agência publicitário, sim. E assim, as empresas de tecnologia têm usado muito para produção de código, né? Assim, programação de código, funções, né? Otimização de código, documentação e por aí vai, né? Então tá usando bastante. Mas assim, eu acho que cases assim, emblemáticos, como você falou, a gente não vê muito, porque também tem um investimento alto, né? Mas vamos tirar IA. Vamos pegar a IA, vamos falar que a IA não existe, tá? Da Coca-Cola, vamos falar que a IA não existe. Vamos cancelar o dezembro lá, novembro, que é onde o OpenAI foi o grande boom, não sei lá o quê. Vamos esquecer isso. Vamos falar um pouquinho antes disso. Me fala antes disso, um ano antes, me fala um case emblemático. Me fala uma campanha publicitária. Não falando de IA. Vamos falar alguma coisa emblemática que você fala... Faz que nem muito tempo que você não vê campanhas impactantes, que nem né? os bichinhos da Parmalat, você lembra daquilo lá? Sim, claro. E muitos outros jingles que a gente via que são, sabe, que até hoje a gente lembra disso, né? Hoje, os clientes e a gente, naturalmente, está precisando de muito resultado. É muita competição, a concorrência está muito acirrada, né?
Então, acabou desbalanceando um pouco a questão do branding, né? De focar em performance, mas com brand, entendeu? E a questão apenas de focar em dados e resultado, entendeu? Eu acho que assim, houve um desbalanceamento. Bom, então a gente está chegando aqui ao final do primeiro bloco, foi muito emocionante até aqui. A gente vai pedir um pequeno break, viu, Fabiano? E daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Olá, meus amigos, boa noite, bem-vindos novamente aqui ao segundo bloco do AI Summit Podcast. E essa moçada aqui no intervalo fica brincando de celular, né? Cada um, assim, no meio de uma rodinha. Se tivesse uma cerveja aqui, eu ia estar tomando ela sozinho. Se fosse brincando, tava tudo bem, né? Se não fosse as buchas chegando no celular, né? Mas eu vou puxar justamente esse assunto aqui. Quero começar com o João Paulo, que ele citou uma coisa rapidamente aqui, a gente acabou não dando gancho para ele continuar, que é como a gente iniciou mal as redes sociais, né? Fiquei intrigado com isso aqui, até porque eu abandonei as redes sociais já faz uns 5 anos, porque eu tava meio assim, esse negócio tá invadindo demais a minha privacidade. Eu não Na verdade, a gente é que tá acendendo as fotos, né? Então, as redes sociais, o movimento começa ali em 2001 com o Orkut, tem uma grande explosão aqui no Brasil, né? Aí, pessoal... Também grande parte das pessoas começam a trocar mensagens no ICQ, que foi desligado agora esse ano, finalmente. Até hoje eu lembro o número do ICQ. Desligou? Desligou, esse ano, finalmente. Vida. Em 2005 começa o Facebook, primeiro nos Estados Unidos, depois vem para cá, para o Brasil, e aí finalmente o Orkut sai, o Facebook domina absolutamente tudo. Depois um brasileiro ajuda a fundar lá o Instagram, que é adquirido pelo Facebook, consolidando lá a Meta como a grande vilã aí dessa era das redes sociais. O que eu estava dizendo é que esse movimento inteiro foi uma falha completa do poder público e do privado, de nós, cidadãos, para poder administrar isso. A gente não soube administrar o uso das redes sociais. E a gente falou miseravelmente em compartilhar as nossas vidas nessas redes sociais, em entregar o nosso tempo para o celular, nosso tempo de qualidade, as fotos das nossas famílias. Se a gente há 20 anos atrás tivesse dito, olha, daqui a 10 anos você vai entregar todas as suas fotos numa rede para todo mundo ver as fotos das suas famílias, ninguém ia acreditar que a gente ia fazer isso. No entanto, todos fizemos, né? Eu recentemente não me incluo mais nesse grupo, tirei todas as fotos da minha família no Instagram. Entregou, hein? O cara se entregou aqui com 4 mulheres aqui. Da minha família no Instagram, tirei tudo e apaguei a conta. Mas é uma coisa que foi de uma insensatez assim, muito grande. E você vê o ressentimento quando a gente teve a primeira sessão de oitivas no Congresso americano dos líderes de empresas de AI, você vê o ressentimento deles com o que eles deixaram ser feito com as redes sociais e que agora não vão deixar ser feitos com AI. Então a gente já tem uma corrida nos Estados Unidos, depois Europa e depois aí finalmente se refletiu para cá, para a gente poder setar as regras para tudo isso, né? Mas eu acho que ainda assim a tendência é que a gente vai usar mal esse bicho aí até perceber como é que deve usar bem e tudo mais, porque é uma mudança muito grande de Mas postura, da mesma né? forma, assim, a gente conversou até no bloco anterior, né? Da mesma forma que a gente vai ter as regras, eu aqui no Brasil eu participei do fórum de discussão lá em Brasília sobre as regras de como vai ser a autorregulamentação ou regulamentação da IA aqui no Brasil. E assim, um grupo de trabalho sério, né? Viajaram a alguns países, vendo como é que eles estão trabalhando lá. O documento sobre o laudo de tudo isso tem, sei lá, 700, 900 páginas, né? Para quem quiser ler, está disponível na internet. Tudo que é feito é público na internet. E, assim, a preocupação que esse solução latente. Assim, aí ficou um dia inteiro de debate sobre isso, mas o que são os pontos principais? Vou colocar o ponto principal, né? É só viés.
A preocupação toda do IA brasileiro, assim, é sobre o viés. E aí, quando fala de viés, é todos os viés que existem, mas principalmente o viés cultural. Porque aí as IAs não foram treinadas com a cultura brasileira, né? Não tem nossa cultura lá dentro propriamente colocada. E a cultura brasileira é muito complexa de colocar, né? A gente tá falando de um país continental que tem várias culturas completamente diferentes, né? Mas tem um ponto importante, eu vou até passar essa bola para você, viu, Pedro? Que é com relação à parte política da inteligência artificial, né? Eu vejo que a Microsoft ela não entra muito em dividida, né? Não. Então, enquanto o Google entra lá em dividida, cortando conteúdo Bloqueia, lá com o corta YouTube, conteúdo. bloqueia, a Meta é campeã de fazer isso, né? Esse foi um dos motivos de eu ter abandonado a rede social, porque você fala uma coisa e tudo que não está dentro do script do que eles acham que é correto, eles vão e cortam. Eu acho isso ridículo, né? A Microsoft não entra não entra nessa dividida, eu acho muito interessante isso. Né? Tanto é que o LinkedIn é a única rede social que eu permaneci porque ela não entra falando uma opção de bobagem, né? Mas Eu acho será que também porque não é o ambiente do LinkedIn? Não porque sei. o ambiente do LinkedIn é totalmente corporativo de negócios, focado para isso, né? As pessoas também não querem se expor a tal ponto. Não, mas de as pessoas se prejudicar. expõem O politicamente LinkedIn lá. baixa post, Entendeu? Você consegue, você baixa, você diz de cancela. censurar post. Cara, não tem esse. Eu não nunca tem esse vi, modelo, nunca não, vi não também. tem esse Nunca vi. modelo. Você pode reportar, você tem um mecanismo de report, né? Que você pode reportar um post e aí você tece ali uma documentação, vai passar por um processo de análise. Todas as redes sociais, elas elas foram criando, né? Você comentou bem aí na sua fala, João. Elas aconteceram e não existia nada disso, né? De modelos de análise de reportes. Isso aí foi criado com o passar dos problemas que foram surgindo, né? No LinkedIn você tem esse processo, você pode ir lá e reportar, falar, olha, achei, enfim, esse post aqui ruim por causa disso. Eu acho que muito, talvez, também tenha a ver por causa do seu ambiente mais corporativo, né? Uma rede mais corporativa. Mas existe exposição. A Microsoft, ela não é uma empresa de rede social, né? Acho que, engraçado, se você analisar... Até tentou, né? Até tentou. Não, e tentou muita coisa que não deu certo, né? Celular, por Yammer, exemplo. Hã? Não, mas Yammer. o LinkedIn deu muito certo. Não, o LinkedIn deu certo, mas Mas o LinkedIn, a Microsoft já comprou pronto, comprou né? pronto. já É. veio pronto. Mas ela aprimorou demais o LinkedIn. Aprimorou, você tem razão. Agora, eu vejo que, assim, tem negócio que a Microsoft entrou que, cara, foi um fracasso absoluto, assim. Mas o que eu acho legal, estando lá dentro, é que, assim, a gente sabe que a gente não... Você vai acertar, a gente quer acertar na maioria das vezes, né? Mas algumas vezes você vai aprender ali com aquele erro, né? Mas um exemplo, celular. Todo mundo lembra, né? Quando a Microsoft entrou nessa área de celular, não deu muito certo. Que eram bons os sistema celulares, operacional Game não... Eram deu bons certo. os celulares, eu gostava. Eu também no gostava, eu Windows Phone. tinha Eram também. bons, eu tinha também. E E é sobre o DNA. Para mim, eu vi uma entrevista do Bill Gates, e é um cara que eu admiro muito, pela maior parte dessas coisas que ele faz. Perfeito. Com exceção E- das vacinas dele. E o DNA da Microsoft, que me aproximou da empresa, de admirar a empresa, foi sempre esse de empoderar o usuário, Sim. a pegar a coisa na mão e fazer, sabe? Então, eu acho que é uma coisa fantástica. Enquanto ela se manteve nisso, ela foi bem. Aí tentou fazer o Zune lá, o MP3 Player, né? Zune? Acho que foi, E quando tentou sair para esses voos, aí realmente o negócio não foi. Mas enquanto se manteve, cara, eu acho que só tem... Mas de qualquer maneira- Mas tem o que três, vocês acham, assim, tem- nesse ponto, Se bem que um assim, bom voo foi aí, Flight trazendo Simulator, o nosso né, que é o amigo da- Musk, É hoje, é um excelente voo. trazendo nosso amigo Musk para conversa, né? Por que vocês acham todas essas declarações do Musk hoje sobre a IA que ele fala, né? Que ele até não alertou sobre a IA, não investiu, saiu da OpenAI lá atrás, né? E tudo mais. O que vocês acham de tudo isso? Foi ótimo você ter puxado esse assunto, porque assim, eu sou um baita fã desse cara, tá certo? Porque eu sou super fã da liberdade de expressão. Tá? Só se ele for um artista muito bem preparado para poder estar enganando a todo mundo. Mas no momento que ele compra a briga com Google, com Microsoft, e, pô, ele brigou com o Satya Nadella em público, tá certo? Sim. Ele brigou com o cara da Disney em público, né? Por quê? Porque ele está defendendo a liberdade de expressão. Se você faz uma pergunta para a Alexa agora, Alexa, fala sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um militar que foi expulso do exército, não sei o que, tal. Ó. Fala do Lula. O Lula é um grande político, né, que foi lá, saiu de operário, chegou a presidente da empresa. Então, assim, tem viés, você está super certo no que você está falando, tá certo? As IAs de hoje em dia estão, sim, carregadas de vieses,
E cabe a nós saber o que a gente vai interpretar ou não. Mas nós somos de uma geração que sabe pensar. Tem discernimento. Tem discernimento. Que, assim... Mas esse alerta do Musk, assim, esse negócio do Musk, assim, de ele não entrar, a minha pergunta mais direta, é porque é um receio mesmo que ele demonstra ter de verdade pela o que a IA pode permanecer, ou porque talvez ele perdeu o bonde. Ele perdeu o bonde, ele abriu mão de ser sócio do OpenAI. A gente tá falando de um cara que revolucionou no mínimo 4 indústrias que já existiam. Meios de pagamento, automobilístico, aeroespacial. Meu, o cara é um alienígena. É um monstro, o cara é um monstro. Não dá pra É. falar que esse cara não é minimamente inteligente. Ele é muito inteligente. Eu acho que a preocupação dele vai na linha do que o João tá falando, cara, como é que a gente vai usar isso? Eu acho que a preocupação dele tá assim, cara, isso tem um potencial de acelerar exponencialmente essa dificuldade que a gente tá de conviver, de ter liberdade e tal. Eu acho que eu tendo a dizer, admirando ele também, mas óbvio que a gente só atende porque ninguém tá na cabeça do cara, que eu iria nessa linha aí, tá? E vamos raciocinar da seguinte maneira, né, cara? Ele foi um fundador da OpenAI, porque a OpenAI nasceu com um propósito, né? Lá na frente, os caras assim, não, esse negócio tá pra ganhar muito dinheiro. E aí saiu do objetivo fundado por ele. E ele queria realmente ter um negócio... Cara, se você ler a história desse cara, é um absurdo. Ele vende o PayPal, ele ganha lá alguns 200 milhões de dólares. Cara, pô, eu com 1% disso, eu não ia estar aqui, Muzi, falando Caribe, com você. Né, cara? Desculpa, cara, emulador o dia inteiro. Aí o cara pega e fala assim, ele pra montar a Tesla, ele precisou colocar toda essa grana e vendeu a casa dele e foi morar com um amigo. Então, assim... Eu acho que é na linha que você falou. O cara não estava preocupado em, putz, vou ganhar dinheiro, vou perder dinheiro. Eu não vejo ele. O papo da Disney foi isso, né? Ele virou pro cara, não quer anunciar no X? Beleza. Mas ele tá prometendo uma revolução muito grande com o XAI. Não sei se você já tem acompanhado. Já, né? Grok. Agora, eu queria falar contigo, João, sobre você que dá consultoria de IA, eu também dou. E eu sinto uma dificuldade danada de chegar numa empresa e arrancar um ticket de 200 mil, tá certo? Porque os caras preferem pagar 1 milhão para UI, ou para Price, ou para Deloitte, ou para Accenture, para fazer uma coisa que eu acho que eu estou fazendo até melhor em alguns casos, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê que a IA deu um empurrão gigantesco nos empreendedores, né? Aqueles caras que não conseguiam tirar as ideias do papel, agora estão tirando e estão tirando muito rápido, né? Assim, ao ponto de as Big Techs ainda estão correndo atrás disso, né? Você está sentindo a mesma dificuldade de pegar o cheque grande lá, não? Não, o que acontece? O que a gente pode compartilhar do que a gente está vendo no mercado, tá? Diferentemente, e no caso nosso lá, foi bem interessante, porque a gente teve um período de trabalhar com IA conversacional, que as empresas entregavam para a gente uma demanda para fazer uma aplicação, um chatbot ou uma aplicação da Alexa, e as empresas não queriam se envolver. Então elas entregavam a encomenda e a gente fazia. A gente desenvolveu o jogo do Jurassic Park para o filme. Um jogo foi desenvolvido pela minha empresa aqui no Brasil. Incrível, um jogo de voz que você joga. E apesar da gente ter interagido com a Universal e tudo mais, eles entregaram a encomenda e a gente desenvolveu o produto. Quando você desenvolve um projeto de inteligência artificial generativa, eles querem saber absolutamente tudo. Qual é o código que você usou, onde que você fez, onde é que está fazendo inferência, cadê meus dados, como é que você está usando meus dados para onde que vão, para onde que voltam. Então é um projeto totalmente diferente. Então o que a gente está vendo é que as empresas estão muito mais optando por fazer o desenvolvimento dentro de casa, e isso dificulta um pouco o trabalho da consultoria, principalmente da consultoria pequena, do que fazendo esse trabalho sendo assessorado. P&D dentro. Sim. Então, esse processo de internalização não nos parece que é o mais inteligente, né? Eu acompanho mais de 100 fontes de inteligência artificial por dia, de líderes, podcasts, assim, né? newsletter. Mas nem tudo, ele é né? assim, ó, ele é assim, pelo menos vamos falar, eu, Rodrigo, como produtor de tecnologia, né? A gente fornece serviço de tecnologia para agências de publicidade digitais e para marcas também que precisam de tecnologia, não que precisam de algo de marketing, publicidade, que não é o que a gente faz. A gente percebe nesses anos todos essa curva toda hora assim, ó, internaliza a tecnologia, Isso. desinternaliza Compra a tecnologia. fora.
internaliza, coloca para fora, internaliza, desinternaliza. Por quê? Porque assim, não sei, eu acho que inicialmente um receio de custo, né, excessivo, ou um receio de inteligência fora da sua própria cerquinha, mas se você hoje nós estamos sentindo isso, que estão internalizando, você pode ter certeza que daqui a um tempão já vão desinternalizar. E a nossa resposta a isso foi o quê? A gente desenvolveu um conceito de fábrica, eu espero que ninguém nos ouça, porque é um conceito que a gente desenvolveu dentro de casa, mas que é de fábrica de epox. Então, em um mês, a gente consegue disparar para você sobre qualquer aspecto do seu negócio, sobre qualquer processo, a gente consegue disparar uma prova de conceito que te dá acesso a tomar uma decisão se você vai fazer uma grande implantação ou não. E aí a gente faz isso de forma recorrente. Então, é a forma que a gente encontrou de produtizar a agilidade para as empresas. E eu pesquisa e desenvolvimento, né? Porque se eu contratar um cara que manja de Creo AI, de LangChain, da última atualização, do último modelo do Claude, cara, cadê esse cara? Esse cara tá achando que ele vai ficar milionário e ele, para trabalhar contigo, ele vai cobrar 80 mil reais por mês para trabalhar contigo. Então, assim, qual é a empresa que vai pagar para um cara desse que tem um puta de um custo de oportunidade de estar desenvolvendo o negócio ele mesmo, né? Então, a forma como a gente está abordando é isso, tentar produtizar para poder acelerar a adoção, tirar da empresa essa coisa de precisa tomar decisão, fazer scoping, fazer a conta de quanto é que vai sair esse projeto. Então, não tem nada disso. Fábrica de POC, de 4 em 4 semanas a gente coloca uma coisa em produção para eles avaliarem, ver ROI e tudo mais, e aí sim tomar a decisão do grande projeto. Mas assim, de qualquer maneira, sem querer te interromper, Pedro, o que eu estou percebendo, assim, quando eu falo que as startups estão crescendo muito, estão tendo muita oportunidade, ao mesmo tempo a empresa está jogando muito dinheiro fora, porque ela não está fazendo o dever de casa antes, né, de fazer o assessment para ver o que realmente ela precisa, né? A gente teve aqui o diretor da AWS e que ele falou abertamente, tem muitos casos que a empresa fala que quer implementar inteligência artificial em algo que a empresa não precisa. Tá? Sim, ele não precisa de IA. Mas eu quero estar na IA. Mas aí foi aquilo que é um livro até que eu escrevi sobre o caminho da maturidade digital. Que são os modelos de maturidade. Você tem vários, né, no mercado mundial, né? A gente fez, eu abrasileirei um no meu livro ali, mas todos, se ler qualquer um, eles falam sobre isso. É aí do básico ao avançado. Se você não souber realmente onde você está e quais são os seus gaps, não adianta você colocar outra coisa. O último nível de maturidade, se você pegar de qualquer metodologia, ela foca em você ter uma alta capacidade de entender e analisar seus dados, né? E você conseguir proporcionar para o cliente final uma experiência fantástica, entendeu? Então, assim, isso é o suprassumo de você conseguir atingir a maturidade digital, entendeu? Nesse processo, quando vê uma IA, quando vê qualquer coisa acontecendo, uma nova ferramenta, todo mundo quer sair usando, entendeu? E às vezes ela não tem nenhum formulário no site muito bem feito, exato, não elaborado. Tem informação base, né? Esses modelos, vale lembrar, os modelos de linguagem consomem dados dos últimos 20 anos. Então, você imagina, o mundo inteiro ficou gerando dados durante 20 anos para que a gente conseguisse criar um modelo da linguagem para poder ter todos esses avanços que a gente teve agora. Aí você entra dentro da empresa, o cara quero que você treine aqui com os meus documentos corporativos e saia do outro lado. Cara, não é assim. Você precisa hidratar dados. A gente pegou projeto de chatbot de IA generativa, cara, que você pegava um PDF de 2 páginas e precisava transformar em 50. Você fazia isso hidratando o dado. É um processo extremamente importante para você ter qualidade na resposta. Eu gostei desse termo de hidratar dado. Eu adoro esse termo. É que nem usar o termo que a Microsoft se recusa a dizer que faz, que é... Como é que depois vai lá. Higienização? Não, é... Dados sintéticos. Dados sintéticos. Não faz. Tá. Não faz. Não faz. Tá não, mas deixa eu te falar. Isso eu acho que tem um pouquinho a ver com questão de stakeholder também, né? Porque dentro da empresa você vai ter lá... Isso é uma coisa que a gente está notando, falando com diversas empresas. Quem foi early adopter, a gente tem hoje empresas no Brasil que estão utilizando já em produção em coisas muito bacanas. Tem uma telco que ela está fazendo um negócio super bacana
de atendimento cliente, múltiplas camadas, omnichannel, muito legal. Até porque uma das melhores percepções quando a gente começou a usar a ChatGPT, eu tinha uma bronca com o URA, né? Eu odeio o URA. E você não tem, né? Fica muito mais humanizado a conversa com o GPT. Mas você percebe que parte desses problemas e maturidade também que ele comentou acontecem porque você tem stakeholders diferentes. E isso que você está falando que você faz é até um framework que está dando certo também. A gente está indo nessa linha também, muito parecido. O que a gente faz? A gente faz um framework onde estabelece o que a gente chama de AI School ali, né? Então, primeiro, a maior das oportunidades de inteligência artificial não está na área de tecnologia das empresas. A área de tecnologia ela é um habilitador. Mas ela vai estar... um facilitador, né? Facilitador, um habilitador daquilo. Mas ela vai estar na área de vendas, vai estar na área de marketing. Ponto de venda. Exatamente. Logística é um processo. ótimo ponto. E aí, então, só que esses caras, eles precisam ter um nível do mar ali de conhecimento de inteligência artificial, porque senão você vai cair nessas pegadinhas. De o cara não sabe, que assim, quais são os grandes pilares de inteligência artificial? Sumarização, categorização. Isso. Você tem pilares que a inteligência artificial é muito boa. Previsão. Né? Predição. Aí, assim, você nivela, aí você faz o que a gente chama de AI Lab, que é assim, cara, vamos discutir em grupos diversos com outras áreas. Vai ter um cara de tecnologia, mas vai ter um cara de marketing, de logística e tal. Os problemas que existem, vamos elencar casos de uso. E para aí a gente fazer uma prototipação que você falou, mas as pessoas não estão... parece que assim, não sei se o Muzi concorda, eu acho que tem um pouquinho ali. Parece que as pessoas não querem mais conversar. Elas querem só solução. Elas não querem mais dialogar, elas não querem mais uma consultoria, uma conversa. Olha, vou dar um exemplo. Eu sentei com... Vou falar de duas coisas. Primeiro que, antes de falar sobre isso que eu vou falar agora, esse negócio que você conversou sobre os MVPs, né? As empresas, elas têm montado soluções completamente Frankenstein para tudo, né? Por falta de ter uma pessoa do lado, né? Mostrando o que pode ser feito ou não pode ser feito, né? Então, assim, usa 4, 5, 10 linguagens diferentes para poder entregar o mesmo produto, entendeu? E essa é uma problemática que nós temos, assim, porque questão da facilidade da tecnologia hoje. E no final as coisas ficam piores. E hoje, nessa questão da conversa, eu sentei com um amigo, né, um grande amigo, a gente foi tomar um café, eu fui entregar um presente pra ele, nada a ver, né, fui entregar um presente, fui tomar um café, e daí na conversa, ele me falou o que ele fazia, eu falei assim, cara, por que você não, no seu negócio que era uma plataforma B2B, por que você não faz isso, dá pra usar IA com isso, você tá usando IA, não tá usando, dá pra você fazer, cara, 10, 15 minutos ali, passei um monte de ideia que ele poderia, ele tem programadores, né, ele tem equipe, ele tem uma plataforma B2B, né, assim, de e-commerce, então ele tem como fazer. E eu falei assim, cara, a gente nem olhou IA ainda. A gente nem sabe o que fazer com IA. Aqui é a conversa. Então, fechamos uma consultoria para poder ajudar. As pessoas não estão parando para conversar até internamente. Né? Mas, assim, gente, vocês estão usando IA? O que a gente pode fazer com IA? Não estão conversando. Mas esse entra naquela linha, que é até um bom você ter puxado esse ponto, que é assim, a gente está perdendo, eu falo muito isso para temas de projetos de dados. A gente gasta muito tempo com a coleta, com data prep, data cleaning, até acho que você comentou um pouco, João, no outro bloco, e a gente não está ali vendo os insights. E, cara, nessa parte também do meio, que a gente pensa no ponto final, né, na AI, mas nessa parte também de machine learning aqui, a AI pode fazer tanta coisa, cara, tanta coisa. Estava discutindo, esse é um produto que já está publicado, dá para falar, que é um produto da Vivo, chamado Vivo Money. Cara, telco é uma indústria altamente regulamentada, né, que você precisa de investir e tal. Os caras criaram novos negócios que dá uma certa tranquilidade para a empresa, porque ela não é regulamentada nesses novos negócios. E é o que eles fazem. Eles pegaram todo o conhecimento que eles têm de dados com AI e conseguiram fazer um score. Então, você tem hoje mais ou menos 50 milhões de celulares pré-pagos. É uma quantidade enorme de clientes. Esses clientes, a maioria deles estão à margem do sistema bancário. Né? Não utilizam um sistema bancário com crédito, mas você tem a informação ali de que o cara coloca 10 anos R$100 de crédito no celular. Cara, isso é um baita de um scorecard. Que você pode pegar uma inteligência artificial e começar a fazer prospecções. Já estão fazendo. A Riachuelo está fazendo, a Midway está fazendo. Se você entrar no site aí, você vai ver, eles já estão fazendo isso e no relatório de investidores já emprestaram mais de 300 milhões de reais para essas pessoas. Incrível. O que é bacana porque tem um fator social super bacana
Isso. Agora eles estão vendendo o iPhone junto, que tira um Exato. pouco do fator social, mas tem um fator social bacana e, cara, inteligência artificial Maneiro. no meio ali. Então, mas puxando no que você falou, eu acho que é importante, e aí também, Muzi, cara, tem muito curioso, né? Tem muita gente que vai buscar ali informação, mas que o cara não tá perdido. Mas assim, eu Eu não reforço sabia aquilo. como colocar na prática. Eu reforço aquilo que eu tenho percebido, tá? Pô, cara, eu já tive na ponta de empresa durante muito tempo da minha vida. Assim, eu tenho mais de 40 anos de exercício profissional. Eu já fui presidente de várias empresas, tá? Cara, eu não saía fazendo. Tem que Eu não planejar, saía né? Tem que fazendo. planejar, né, Muzi? Assim, 90% de planejamento e ideia de execução e ponto, acabou. Essa regra não pode mudar. É verdade. Então, assim, eu fui chamado por uma empresa grande do interior de São Paulo aqui para poder falar sobre IA, tá? E aí, botei lá minha proposta. Pô, mas você está cobrando muito caro. Assim, cara, não estou cobrando caro, eu estou te economizando uma opção de tempo e de recurso, porque eu vou entrar em cada uma das áreas com a minha equipe para poder saber se cada uma delas está precisando ou não de IA e como, né? E como? Eu acho que esse é o grande ponto. Porque depois, assim, o fato da gente ser white label, eu acho que isso é muito legal, né? Uhum. Porque eu chego lá e a gente... Agnóstico. Agnóstico total. A gente identifica onde é que está a oportunidade e depois é que a gente vai fazer a RFP, se for o caso de fazer uma RFP, para poder indicar qual é a plataforma que... Contanto que seja Azure, qualquer modelo. Por favor. Não, cara, assim, hoje a Microsoft está com uma suíte muito completa, tá certo? E a gente... Tem o Marketplace multimodelos, não tem? E deu uma sorte danada que o Google está tropeçando o tempo inteiro, né? Mas, o cara, Google não pior para que de... tá, né? Essa é a sacada Tá do mesmo. Satya. O Google está tropeçando em todas as tentativas, a Facebook está tropeçando em todas as tentativas, e a Microsoft, A Microsoft está bem mais consistente. além de estar consistente, teve a visão certa de comprar a OpenAI, enfim, então Total. embarcou... Tempestiva. E ela embarcou, Total. e ela embarcou em coisas muito Timing boas, né? muito bom. O time dos caras são muito bons, Eu né? não sei se vocês acompanharam. Pra mim, o Satya, a gente teve 3 Olha a presidentes, intimidade, né? Satya. Não, Cheio de falando- intimidade. Satin. cara, assim, é um cara brilhante, porque É mesmo. ele aproximou... Você sabe que toda aproximação da Microsoft com código aberto foi o Satya que trouxe. Incrível. O Steve, ele tinha um modelo mais fechado ali, né? Cara, hoje, se você tem uma ideia, você sabia que a maioria dos servidores que rodam em nuvem na Microsoft são Linux? Não são Windows. Ainda? Cara, impressionante. A gente não tinha essa proximidade com o mundo de open source, né? Pode ser. Então, acho que legal que a gente abre um mundo para multimodelos, né? Você não pode, você não vai precisar usar só o OpenAI. Se você quiser usar um outro modelo lá, você usa. Então, Mas eu acho que isso é assim, muito bom. eu tenho um muito bom. projetinho, né? Que a gente usa o OpenAI e usa também a AWS, né? A AWS, a gente já tô AWS, muito tempo, acho que tem uns 15 anos de AWS e nós temos bastante coisa em parceria ali. E eles tô com um programa de incentivo muito legal da AWS para você ter projetos com IA. Uhum. Daí eles financiam uma parte do projeto, né, em crédito, sabe? Tem vários modelos, né? E é interessante quando você usa duas, né, modelos, né, de IA diferentes, a complementariedade, né? E tem que saber usar. Mas eu faço uma análise usando o OpenAI, né? Depois eu complemento algumas coisas usando ali, dou um afino ali com as IAs da AWS, que tem várias, né? Ela tem Isso, tem. Bedrock, né? É, Você o tá falando, Bedrock, né? exatamente. Pode E escolher Anthropic, pode escolher todos os Isso, Anthropic, tem pode vários. escolher Cohere, E aí tem a o gente... Titan, que é deles mesmo, E né? aí funcionou legal, cara. Funcionou muito legal, assim, entendeu? Então, A gente usa no nosso produto também, a gente tem um produto de IA generativa, não vou fazer merchan, Aproveita porque Pode isso aqui é único. Viu? que é o Yara Chat. A gente já teve mais de 500 mil de interações, é um produto de baixo custo para que as pessoas consigam usar no WhatsApp e na web, né? O Yara Chat. Então, Yara.chat. Depois ele vai botar um dinheirinho no AI Summit lá como apoio, viu? Que é isso, já estamos botando amor que vale muito mais do que qualquer dinheiro. E aí a gente usa o Bedrock e é incrível, porque a gente estava vendo que ficar dependente de um só modelo, para nós que precisamos também garantir que a disponibilidade de serviço, a disponibilidade é muito arriscado. Então ajudou demais a gente conseguir manejar isso. Muito bom. Bom, a gente está chegando então aqui ao final do nosso podcast. Passou rápido pra caramba. Foi um papo né? super Voou. bacana. Mas como também é tradição aqui, da mesma maneira que é uma tradição a gente dar a liberdade para os nossos convidados aqui se apresentar, fazer o merchan, agora eles têm que pagar aqui o Ô, louco, não trouxe pênalti, nem dinheiro. tá certo?
que é falar um pouco do que eles acharam aí da nossa dinâmica do AI Summit. Pedro que está chegando recente, Rodrigo que já está envolvido visceralmente, João Paulo também. Queria que vocês dessem um depoimento, até crítica vale também, do que vocês estão achando do AI Summit, porque a gente está trabalhando um bocado e a gente quer ouvir vocês também. Pedro. Super legal. Não, apesar de estar chegando agora, eu já tinha ouvido um pouco do João, né, do trabalho que estava sendo feito. Adorei a conversa aqui. Acho que esse tipo de... Cara, só pra vocês saberem, aqui a gente é ao vivo, né? Tipo, não tem pauta. Apesar de ser gravado, né? Não tem pauta. A gente chega... Acho que a discussão é muito mais saudável. Papo de botequim, só falta uma cerveja, né? Só falta uma cerveja. Mas muito mais... agrega muito mais valor. E tô animado aí, né? A gente vai ter agora os warm-ups. E também muita gente já inscrita aí pro AI Summit, né? Já tem. Então... Já tem 600 e poucas pessoas, temos que chegar a 900. E eu acho que a gente está precisando disso, porque a gente está precisando de ter esses ambientes mais abertos, multi-indústria, que a gente vai discutir um tema. Porque às vezes você vai discutir num evento de indústria, ou ali dentro de uma tecnologia exclusiva, eu acho que tem muito espaço para falar de coisas que estão em paralelo ali, né? Então... Eu acho que as pessoas não querem ser evangelizadas, né? Elas querem tomar a sua própria decisão de Exato. escolha, né? Eu gosto de pensar assim, né? Eu espero, porque é o que eu quero também, né? Então, muito bem. Muito obrigado, Muzi, mais uma vez. Cada com um discurso de que mexe com o seu subconsciente, viu? Rodrigo, você que está visceralmente ligado com a gente aí, pô, super obrigado, o teu apoio tem sido fundamental. Eu falar alguma coisa, né, fica até ruim, né, porque eu tô totalmente apoiando esse evento, eu acho ele necessário, né, e nós temos que... o trabalho de associativismo que eu faço já faz uns 15 anos aí, ele vem muito com o princípio de aculturamento de mercado. Então, tudo que for ajudar o mercado e aculturar para ser melhor, né, tem meu apoio, entendeu? E você fez um trabalho de curadoria excelente, ali com os palestrantes, tá fazendo um trabalho assim dedicado, cuidadoso ali. Então eu tô até ansioso pro nosso dia 2 e 3 de setembro aí, né? Para realmente ver esse evento de pé aí. Estarei lá presente, estarei lá no evento também gravando o podcast, gravando também, um podcast, né? da mídia ao vivo lá com todos os palestrantes, vai ser muito legal. Muito legal. João, você que tá agradeço demais, você sabe que a gente fala no privado bastante coisa, tudo profissional. E... com aquela gurizada lá atrás, né? Passando por trás lá, vai! Eu admiro demais o trabalho que você está fazendo. A curadoria é muito, muito importante, né? Saber o que está fazendo e por que está fazendo e ver que você tem essa preocupação é muito importante, porque a profusão de grupo de WhatsApp que tem agora de organizações e grupos e não sei o que vem mensagem, a gente não consegue ler. Então você vê que tem uma pessoa que está preocupado em realmente trazer pessoas, como você selecionou para o AI Summit, para falar sobre AI, para poder capacitar, colocar todo mundo na mesma página, trazer o mercado para o mercado se qualificar tudo junto. Então, assim, é muito importante o trabalho que você está fazendo e eu só tenho a admiração por isso. Só não esquece de pedir para todo mundo liberar os direitos de imagem, viu? É verdade. Vocês liberam, pessoal, o direito de imagem? Tá liberado. Porque eu vou te falar, viu? Esse infeliz. Liberado. Mas eu oro por ele todo dia. É isso. Tá certo? Gente, obrigado então pela participação de vocês. Desejo sucesso aí na carreira de todo mundo. Eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho. Pedro, agora, dia 27, quinta-feira, a gente está junto de novo. Vamos lá, tá no certo? AIA. Eu vou ter que dar uma separada no tempo de publicação, porque senão o pessoal vai achar que você está comprado aqui. Não, estou à disposição. Não, vai ser legal. E o Rodrigo, com essa ideia que ele teve de, em paralelo ao evento, gravar o podcast lá do AI Summit, vai ser bom pra caramba, que vai gerar conteúdo. Excelente. A gente vai estar lá gravando também, né? Não, sabe o que acontece, cara? Que o evento é um evento de painel, não é um congresso, tá certo? Então o que acontece? A gente tem os caras vão ter que falar muito rápido. E o podcast vai ser bacana, né? Até o Johnny vai ficar revoltado pra caramba, né? Tem mais lastro, né, de conteúdo. Pra dar mais conteúdo, assim. Incrível. Mas acho que tem espaço para todo mundo. A gente está aqui hoje em parceria com a R3, tem a parceria com a Anamid, com a Vitamina, com vocês. Assim. Eu só quero que o Copilot libera logo aí as licenças das ONGs, porque eu tô desesperado para usar. Vamos falar disso. Viu? Não, mas eu tô em contato com o Zé lá. Então tá bom. Da TechSoup. Inclusive a gente está montando um warm-up junto com ele. Excelente. Tá? E eu acho que vai ser bacana pra caramba, porque a gente não paga nada pra Microsoft, né? Porque a gente é ONG e a gente tem uma parceria lá de muitos anos, tem 20 anos de parceria. Muito bom. Mas eu agradeço a todo mundo. Eu tenho parceria com a Microsoft desde 85. Então isso é muito bom.
Eu já fui revendedor da Microsoft, eu vendia computador montado com software, então assim... OIM. OIM. Gente, obrigado então pela participação de vocês que estão aí na nossa audiência. Espero que curtam pra caramba quando vocês verem esse episódio. Comentem e compartilhem. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Até logo. Valeu.